Muitas pessoas até têm já o direito à aposentadoria por idade híbrida, mas tem esse pedido negado no INSS. Primeiramente, o que é a aposentadoria por idade híbrida? A aposentadoria por idade híbrida, podemos dizer que é uma junção da aposentadoria por idade urbana e da aposentadoria rural. Nela são exigidos os seguintes requisitos: idade para o homem 65 anos, idade para a mulher 62 anos. Nessa aposentadoria são exigidos 180 meses de contribuição, ou seja, 15 anos de contribuição para ter direito a essa aposentadoria. E aqui é possível somar o tempo rural para preencher esse tempo de 15 anos, ou seja, eu posso somar o tempo de trabalho com os pais no rural, de infância, de juventude, e eu posso somar também o tempo de carteira assinada, o tempo de contribuição como MEI, como autônomo, como facultativo. Então, esses períodos eles vão somar para preencher os 15 anos de requisito para essa aposentadoria. Mas é uma aposentadoria que, se encaminhada sozinha, tem que ter muita atenção, porque o tempo rural ele não está lá no INSS, ele precisa ser reconhecido pelo INSS como de fato um tempo de trabalho. E para isso você vai ter que fundamentar, você vai ter que utilizar documentos como se fosse um pedido de aposentadoria rural. Então vai ter que comprovar todos os anos que você está pedindo de rural, você vai ter que fundamentar com base em documentos e até mesmo prova testemunhal. Então esse benefício ele costuma vir negado, mas não é por falta de direito, é por falta de documentos, de provas, para o INSS entender que de fato naquele período você esteve no rural, você esteve lá na roça. E os principais erros, né, os principais motivos que o INSS nega é falta de documentos, ou seja, não comprovar o período rural, acreditar que precisa estar na roça no momento desse pedido e não ter a qualidade de segurado. Então, o principal, o motivo número 1 que o INSS nega esses pedidos é a falta de documentação. E como comprovar, então, Priscila, esse tempo rural? Aqui no escritório, os meus clientes que têm tempo rural para averbar em qualquer tipo de aposentadoria, seja ela híbrida, ou aposentadoria por tempo de contribuição, ou até mesmo aposentadoria rural, eles sabem que eu entrego uma lista bem extensa de documentos. E eu vou vendo com esse cliente todos os documentos que ele tem em casa e também os documentos onde o escritório pode ir atrás para comprovar esse pedido. Isso porque o INSS, ele geralmente nos pedidos administrativos é um pouco mais difícil vir concedido, mas nas câmeras, nas juntas de recurso, o período rural ele costuma ser muito bem analisado. A gente já teve situações onde as juntas de recurso reconheceram períodos desde os 7 anos de idade. Então, o pedido ele precisa ser muito bem embasado de provas, de documentos para haver esse reconhecimento já aqui no INSS. Alguns dos documentos que podem ser colocados, o principal, documento, escritura ou matrícula da propriedade, então se era dos seus pais, precisa ir atrás desse registro, isso pode ser encontrado no registro de imóveis. Talão de produtor rural, então ali já vai ter a nota de venda da mercadoria e anexado, geralmente já tem a contranota onde a cooperativa ou a empresa recebeu essa mercadoria e deu entrada no seu estabelecimento daquela mercadoria, então já tem ali nota de produtor e contranota da empresa, notas fiscais de compra de sementes, insumos, defensivo agrícola, que são os venenos utilizados nessa propriedade rural, certidões religiosas que vão comprovar que a família de fato residia no rural, então a certidão de batismo, a certidão de primeira eucaristia, de crisma, as certidões de nascimento da própria pessoa que está solicitando a aposentadoria, como também dos irmãos, que vai provar lá o endereço, que vai comprovar que os pais eram agricultores. Então, todos esses documentos,
onde diz que a família residia no imóvel ou na linha, né, na seção tal do interior, que diz que os pais eram agricultores. Todos esses documentos comprovam o período rural. Outra situação, já recebi no escritório clientes que falaram que não pediam essa aposentadoria porque eles não estavam na roça. Essa aposentadoria, a modalidade de aposentadoria por idade híbrida, a pessoa não precisa estar na roça no momento do pedido, ela pode sim estar na cidade. Esse requisito de estar no campo, estar na roça, ele é somente para aposentadoria por idade rural, a aposentadoria rural pura que a gente chama, para o produtor. Então é aquela aposentadoria para o produtor rural. Essa sim precisa estar no campo. E outro motivo em que esses benefícios geralmente vêm negado é pela falta da qualidade de segurado. A aposentadoria por idade, ela exige que a pessoa, na data em que ela solicita o benefício, ela esteja na qualidade de segurado, ou seja, ela esteja pagando INSS, então está com a carteira de trabalho assinada, ou está pagando a guia do MEI, a guia do contribuinte individual, a guia do facultativo, ou ela está naquele período em que a gente chama de período de graça, que é ela deixou de pagar o INSS, mas ela ainda está sobre a cobertura do INSS. Então, ela precisa estar na qualidade de segurado, seja pela contribuição ativa, seja pelo período de graça. O problema, na maioria das vezes, dessa aposentadoria, ele não está no direito. A pessoa tem o direito. O problema geralmente está no pedido. O pedido mal feito, o pedido faltando documentos, o pedido faltando a qualidade de segurado. Então é muito importante buscar a orientação certa. Eu já recebi aqui no escritório clientes que já tinham pedido essa aposentadoria 5 vezes e em todos os pedidos vinha negado. Era lógico, faltava documentos para comprovar o tempo rural, o INSS ele não reconhecia, ele não estava vendo que aquela pessoa trabalhou no rural com os pais. Então isso precisou sim ser corrigido, ser anexado documentos. E outro erro foi porque essa cliente ela não tinha qualidade de segurado, então ela já tinha parado de pagar o INSS há um bom tempo, ela não estava na cobertura de graça mais do INSS e lógico que o pedido dela ia vir negado sempre. Então, corrigindo esses erros, foi possível ter a aposentadoria. E esse pode ser o seu caso sim. Muitas vezes você faz o pedido de aposentadoria, ele vem negado, mas não é a falta de direito. Você tem direito. Muitas vezes é um erro aí na documentação ou até mesmo um erro na análise do INSS.